Hoje eu vou te ensinar a fazer essa lembrancinha de Páscoa, que também você pode usar o conceito para fazer uma bolsinha de maquiagem ou qualquer outra coisa que você queira utilizar. Vem comigo fazer um molde. Você primeiro vai fazer um retângulo de 18 de altura por 15 centímetros de largura. Então você traça aí com um esquadro, né, para ficar bem retinho, bem certinho. Lembrando que é 18 de altura por 15 de largura. E agora recorte para você ficar com o molde. Agora você vai dobrar ao meio e arredondar só o fundo para ficar uma bolsinha redondinha, conforme vocês viram aí quando ficou pronto, né? Aí quando eu abri, vi que ficou um biquinho e só acertei. Agora para fazer a orelhinha, você vai precisar de um retângulo de 14 de altura por 6 de largura. E aí você já marca o meio dessa largura, porque depois você vai precisar dobrar para ficar uma orelhinha bem uniforme. E aí marcou o meio desse retângulo, marca 1,5, que é no caso a metade da metade, né? E vai desenhando a mão livre essa orelhinha, só a metade dela. Vai seguindo aí o que eu tô fazendo. Agora pegue a curva francesa e vai só acertando esse desenho que eu fiz a mão livre, tá? Pra ficar bem direitinho, bem certinho. Aí agora você vai dobrar esse retângulo ao meio para poder cortar e ficar os dois lados iguaizinhos, bem simétricos, uma orelhinha perfeita. Capricha aí, Bi, que eu tenho certeza que você consegue, tá? E aí tá pronto o molde da orelhinha e da bolsinha. Agora a gente vai cortar essa bolsinha com 1 centímetro de margem ao redor todo, 2 vezes, né? No caso o tecido tá dobrado, aí já vai sair 2. E para a orelhinha ficar durinha, eu cortei 4 vezes nesse tecido liso e 2 vezes no tecido estampado de sua preferência, né? No meu caso, eu usei esse tecido de cestinha de ovos, né? Com umas florzinhas bem belinhas. Aí você vai fazer acabamento em overlock ou você pode fazer acabamento em viés de abraçar. Marque 4 centímetros aí, porque a gente vai precisar dobrar para poder fazer o canal, né, do passador, da cordinha que você vai colocar. Então, ó, costura assim em formato triangular. Dobra lá em cima 1 centímetro e vai morrendo a costura. Faça isso nos 4 cantos de cima da bolsinha, tá? Por isso que o acabamento já precisa estar pronto, Bi, porque já vai ficar assim, tá? E aí depois que você faz os 4 acabamentos, né, assim de 4 centímetros, você vai unir direito com direito e vai costurar 1 centímetro de margem do final desses 4 centímetros até o final do outro lado dos 4 centímetros. Eu alfinetei para poder ficar bem certinho, bem bonitão. Então, ó, costura aí em formato de U, com 1 centímetro de margem de costura. E aí, ó, fica assim, desvira a bolsinha, tá? E aí, para fazer o acabamento, ou seja, o canal, né, do cordãozinho que você vai colocar, você vai dobrar metade e vai costurar aí em cima desse acabamento em overlock ou em cima do acabamento em viés que você fizer. Não esquece de fazer acabamento, Bi. Isso é o capricho que toda costureira tem que ter, tá? Então, ó, dobrou aí 2 centímetros, né? Porque se a gente deixou 4, você vai dobrar 2 centímetros. E aí você vai passar uma costura em cima dessa reta do overlock e depois uma costura de meio centímetro lá na beiradinha. Igual eu vou fazer aí, ó, que vocês vão ver como é que eu tô costurando. Então, ó, em cima, uma reta em cima do overlock e depois lá na beiradinha, uma de meio centímetro de margem, que no final das contas vai ficar com 1 centímetro aí de canal pra gente passar o cordãozinho. E aí eu vou repetir a operação do outro lado, igualzinho que a gente acabou de fazer. Aí agora a gente reserva essa parte e passa ferro. Nas orelhinhas, eu vou juntar direito com direito e uma camada do tecido estampadinho no meio, tá? E aí vai costurar 1 centímetro ao redor de toda essa borda arredondada, né? Conforme vocês estão vendo aí, a gente vai costurando com 1 centímetro de margem, vai levantando o calcador para fazer a vira bem direitinho, para ficar bem redondinha a sua costura. Agora a gente precisa dar piques com a tesoura assim, ó, mais ou menos 1 centímetro de intervalo entre um e outro, para poder essa costura curva se acomodar perfeitamente quando a gente desvirar. Esses piques são muito importantes. Aí na pontinha da orelha você tira o excesso e agora desvira com cuidado para não estourar a costura, tá?
Então vai desvirando com cuidado. E aí eu vou repetir a operação na outra orelhinha e aí passa ferro também. Depois passou o ferro, fiz um acabamento em overlock aí na beiradinha e aí a gente vai só costurar a orelhinha nesse canal. Lembre de passar as costuras exatamente em cima das costuras anteriores, para não ficar costuras desencontradas, um negócio meio feioso. Então, passa a costura exatamente em cima da outra que já está feita. Então, veja aí que eu estou costurando embaixo e depois eu estou encontrando a de cima e passando exatamente a costura uma em cima da outra, para ficar essa orelhinha bem presinha, tá? Prendidas as orelhinhas, agora é a hora da gente passar o cordãozinho de um lado e do outro para poder fazer esse sanfonadozinho bem massa, bem elegante, igual vocês viram aí, que vocês podem usar como modelo para outras bolsinhas, tá? Usa o conceito, Bi, para fazer outras coisas também e inovar, tá? Eu vou usar o passador de elástico, que parece uma pinça, ó, mas tem essa bolinha. Então, vai passando com cuidado para não pegar na bolinha e soltar, né, o rabo de rato que eu tô usando aí, ou um cordão de cetim, o que você quiser utilizar para fechar essa bolsinha e ficar assim no capricho belíssimo conforme eu tô fazendo, tá? Então vai passando cuidado, ó, de um lado até o outro, eu dei a volta completa. E aí quando você conseguir chegar do outro lado, pega as duas pontas, iguala e dá um nó os dois juntos para ficar assim, ó, bem perfeitinho. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário, ou seja, ó, do lado que deu a voltinha, o rabo de rato, eu vou começar o outro cordãozinho, tá? Então, começa por aí para poder ficar cada um virado para um lado, conforme vocês vão ver depois de ficar pronta, tá, Bi? Esse cuidado é essencial para poder você garantir que vai fechar e abrir perfeitamente com esse formato de cordão que dá nó dos dois lados. Aí agora você queima a pontinha só para arrematar e não ficar desfiando esse rabo de rato. E tá pronta a nossa lembrancinha, é só encher de chocolate. Gostou, Bi? Deixa teu like e me segue.